Nós vamos conhecer o campo missionário rural Assentamento Pirangi. É um assentamento que pertence à cidade de Galinhos, no Rio Grande do Norte. Esse campo missionário rural pertence ao campo da Assembleia de Deus em Macau. E em 2025, o pastor presidente é o pastor Hilton Martins Peixoto, com sua esposa Gilani, e o missionário rural é Rosenberg Alberto, com sua esposa Lorena. Ele fica a cerca de 70 quilômetros de Macau, indo pela BR-406. Saindo de Macau, existem 2 caminhos para se chegar a esse assentamento. Um é entrando pelo trevo, que vai para a cidade de Galinhos, e depois virando à direita pelo caminho do Melão, que é o caminho mais curto. O outro é indo por Tubibau, próximo à cidade de Jandaíra, que em dias chuvosos é o caminho em melhor condições, mas um pouco mais longe. É por esse caminho que iremos mostrar a vocês o trajeto. Que a nossa luz se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro. Chegamos na entrada que vai para Tubibau, saindo da BR-406, já próximo a Jandaíra. De agora em diante, o trajeto será todo em estrada de barro, cerca de 15 quilômetros. E orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Chegamos à comunidade de Tubibau, que pertence à cidade de Jandaíra. Essa comunidade também tem uma igreja Assembleia de Deus. Por esse caminho que devemos ir para chegar ao assentamento Pirangi. Nessa bifurcação, se você vem pelo caminho de Galinhos, é nesse lugar que você vai sair. E o caminho para Pirangi é à nossa direita. Caso você venha pelo trajeto alternativo que o mapa mostra, é aqui que você vai sair. Chegamos ao assentamento E orai na
na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai. Chegamos ao templo da Assembleia de Deus, no assentamento Pirangi da IADERN. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Pai do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Rosenberg, obreiro rural aqui da Assembleia de Deus de Assentamento Pirangi, um campo missionário da nossa igreja, e sou também presbítero da Assembleia de Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu aceitei no ano de 2013, em janeiro de 2013, e ali Deus me chamou, e com pouco tempo eu passei a ser auxiliar da nossa igreja, com o tempo diácono e depois presbítero. Sempre tive aquela chamada no meu coração, aquele desejo de ser um missionário, de ser um pastor da nossa igreja, de fazer a obra do Senhor. Eu e a minha esposa, a irmã Lorena, minha esposa que é de Minas Gerais, e há 16 anos nós estamos casados. E tem feito a obra lado a lado comigo. Então, eu senti esse chamado de viver para a obra do Senhor desde quando eu aceitei que eu tinha esse desejo, Eu vi os irmãos fazendo a obra e aquela chama ardia dentro do meu coração. O meu chamado para ser pastor aqui no assentamento Pirangi foi no ano de 2023. Eu estava trabalhando numa empresa de camarão, ia fazer 5 anos. E naquele período o pastor Hilton esteve visitando o assentamento Pirangi, viu a necessidade da obra aqui. O pastor Carlos Guilherme, que era o pastor de Galos, que era aquele que estava à frente dessa obra, porque a Assembleia de Deus aqui do assentamento Pirangi era uma congregação de Galos. E o pastor Hilton, vendo a necessidade, vendo que havia uma dificuldade de vir um obreiro de Galos para cá, que era um obreiro de Galos, que estava assistência, com o nome de Cris Leme. Ele vendo essa dificuldade, vendo que a igreja estava sofrendo, ele decidiu colocar um obreiro aqui. E ele falou para mim que naquele momento ele pensou em me colocar, Só que ele pediu confirmação a Deus. E o Evangelho de Alto Campeiro, ele comentou isso com o Evangelho de Alto Campeiro, que ia botar uma pessoa aqui nesse lugar. E já também disse que já sabia que era a pessoa. Ele disse: "Pois diga que se for, a que eu estou pensando é confirmação." E ele disse: "O irmão Rosenberg e a irmã Lorena." E assim o pastor disse: "A coisa é de Deus." Logo após ele fez o convite à minha pessoa, gabinete dele, e eu aceitei a vir. Quando foi em agosto, dia 17 de agosto de 2023, eu tomei posse dessa igreja aqui no assentamento Pirangi, a igreja essa que estava passando um momento muito difícil. Quando eu tomei posse aqui, essa igreja só tinha 15 irmãos, metade dos irmãos estavam em casa, desanimados. Tinha dia aqui que só dava um crente dentro da igreja, só 2 crentes dentro da igreja. E aí chegou nesse período aqui, e hoje faz 2 anos que eu estou aqui, e nesses 2 anos Deus fez milagres e maravilhas aqui neste lugar. E você? Deus falou alguma coisa com você antes de vir para cá? Comigo foi o seguinte, quando
houve um comentário, o pastor comentou no culto de doutrina, que tinha essa obra aqui no assentamento Pirangi, que estava precisando de um obreiro, e que ele tinha prometido aos irmãos que ia trazer alguém para cá. Eu não estava no culto de doutrina nessa sexta-feira, e o comentário surgiu, né, que ia botar um obreiro no assentamento Pirangi. E quando disseram a mim, aí alguns comentários dizendo, pode ser você, né, pode ser Breno também. E eu disse, não, eu não vou não. Já estou fazendo 5 anos que estou na empresa, minha esposa estava trabalhando, disse que não vinha. Mas naquele dia que eu fui no gabinete do pastor, que ele fez o convite a mim, eu estava esperando dizer que não dava certo que eu vim para o assentamento Pirangi. Mas aí eu pedi a ele, eu perguntei se ele tinha vindo aqui, fazer a visita, ele disse que veio. Eu disse, se eu tenho uma foto de lá, ele disse, tenho. Aí ele me mostrou a foto, né? Alguns irmãos tiraram foto aqui da igreja. E quando eu vi aquela foto, eu senti algo diferente dentro de mim, né? Aquele desejo de vir para o assentamento Pirangi bradou dentro do meu coração. E na mesma hora, a irmã Lorena estava esperando dizer que não vinha, mas na mesma hora eu mudei de ideia, né? Deus trabalhou ali e eu disse que vinha. Até a irmã Lorena ficou surpresa e disse, mas você disse que não ia? Aí eu disse, foi porque Deus falou dentro do meu coração quando eu vi aquela foto. E eu fiz um pedido ao pastor, pastor, eu vou. Agora eu só quero fazer um pedido. Ele disse, diga, eu disse, antes de eu tomar posse da igreja, eu quero conhecer primeiro o assentamento Pirangi. E ele disse a mim, pronto, amanhã nós vamos lá depois do matutino. E assim aconteceu. No outro dia, após o convite, a gente veio aqui pela manhã. Eu conheci alguns irmãos, né? A irmã Ivone, que está aqui, a irmã Socorro, a irmã Diana. E a partir daquele momento, a chama ardeu no meu coração. E eu passei a ter aquele desejo de estar aqui no assentamento Pirangi, fazendo a obra do Senhor aqui neste lugar. E a irmã Lorena, né, eu vou falar agora um pouco de como eu conheci a irmã Lorena. A irmã Lorena foi um projeto de Deus na minha vida, né? Eu conheci a irmã Lorena num período mais difícil da minha vida. Fui trabalhar em Minas Gerais, sem conhecer aquele estado, sem conhecer nada. E lá eu fui para uma cidade chamada Santa Bárbara. De Santa Bárbara eu fui transferido para uma cidade chamada Rio Piracicaba. E lá em Rio Piracicaba eu conheci a irmã Lorena, né? E a gente namorou, noivou e casou, tudo isso dentro de 3 meses, né? E quando eu vi a irmã Lorena pela primeira vez, eu sabia que a irmã Lorena era a pessoa que Deus tinha separado para mim, né? E até hoje Deus tem confirmado. Casei com a irmã Lorena, então era crente. E depois que casamos, viemos para o Rio Grande do Norte. E aqui, quando chegamos, minha família nenhuma era crente, tudo católico. E meu pai um dia bebendo em casa, né? Ele saiu para chamar um primo dele para beber mais ele. E no meio do caminho encontrou o presbítero Josivão. O presbítero Josivão evangelizou ele, né? E ali ele foi para a igreja, aceitou Jesus, deixou a bebida no mesmo dia, deixou o cigarro. Depois a minha mãe foi e aceitou. E depois a irmã Lorena foi e aceitou também. E eu, sozinho em casa, sem ser crente. E não queria ser crente. Mas Deus usou muito a irmã Lorena para mim, né? Teve um dia que a irmã Lorena, isso eu nunca esqueço. Teve um dia que a irmã Lorena comprou uma Bíblia, né, da casa pentecostal, estudo. E ela disse que era para mim. Eu perguntei quanto tinha sido a Bíblia, eu lembro que ela disse que era 140 na época. E eu disse, você é doido, eu gastar todo esse dinheiro com uma Bíblia, com um negócio desse. Aí ela levantou a Bíblia naquela hora usada por Deus e disse, essa Bíblia aqui eu comprei porque um dia você vai pregar com ela. Aí eu olhei para ela, sorri e disse, pois pode arrumar um banco e se sentar, que eu não vou pregar nunca. E a palavra que a irmã Lorena liberou naquele dia, usada por Deus, se cumpriu. Né? Com pouco tempo, Deus colocou uma enfermidade dentro de mim, fez um milagre, eu aceitei, e com pouco tempo eu estava pregando para a Bíblia que a irmã Lorena comprou para mim, e a promessa que Deus usou a boca para fazer se cumprir, né? E hoje eu estou aqui. E quando eu vim para o assentamento Pirangi, né, na época eu estava empregado, como eu já falei, ia fazer 5 anos numa empresa, a irmã Lorena também trabalhava na sede, estava empregada ali, e para a gente ir para cá, o pastor disse que a gente tinha que deixar o nosso emprego. E foi uma renúncia muito difícil, porque eu conversando com o pastor Rio, ele disse a mim que a situação financeira aqui não era muito boa, não dava para manter um obreiro aqui nesse lugar, né? E eu ia ter que deixar o emprego, então bate logo aquela dúvida, né? Mas Deus tinha falado no meu coração e eu disse, pronto, pastor, eu vou deixar o emprego, vou sair da empresa, a irmã também deixou dela, e a gente veio. Fizemos uma mudança, quando colocamos
cima do carro, que ajeitamos tudo. Isso ali terminando a nossa casa, né? Que arrumamos tudo que fomos sair para vir para o assentamento do Pirangi. Eu subi na moto, que eu vim numa moto mais era, e no caminhão veio meu pai, meu irmão lá e o motorista. E eu deixei aquele caminhão sair na minha frente, e quando aquele caminhão saiu, olhando aquele caminhão, com o capacete para a cabeça e chorando. E dizia, Jesus, será que isso vai dar certo? E assim a gente veio, né? Quando eu cheguei no assentamento Pirangi, a gente morou no quartinho, que logo vai me mostrar que a irmã Ivone cedeu, muito amor, muito carinho. Era um quartinho apertado, né? Às vezes para mim, o banheiro para mim tomar banho eu tinha que me abaixar, né? Tão baixo que era. Mas ali Deus falou muito conosco para aquele quartinho. Eu peguei uma mão pelo quartinho, né? E a gente passou ali mais de ano naquele quartinho. E durante esse tempo a gente começou a mexer na igreja, na casa pastoral. Porque quando eu cheguei aqui na igreja, como eu falei, a igreja estava passando por um momento muito difícil, tanto espiritualmente como fisicamente. Espiritualmente porque muitos irmãos tinham se afastado. E fisicamente porque quando eu cheguei aqui, a Assembleia de Deus aqui no assentamento Pirangi, a nossa igreja aqui, praticamente só eram as paredes levantadas, né? Por fora não era rebocada as paredes, o piso era aquele piso grosso, só tinha um reboco por dentro, né? E eu me lembro de uma imagem que muito mexeu comigo, foi quando eu cheguei aqui, aquele não tinha luz. Era uma caixa de som coberta, né? Uma toalha, e não tinha gelágua, a gente trazia água para cá numa garrafinha de água térmica, que o que tinha aqui era pequeno e quebrou com o tempo. Não tinha energia, a gente tinha que puxar a extensão. Quem cedia energia para mim quando eu cheguei aqui é a vizinha aqui do lado, que não era crente, era católica, mas cedia com todo amor e carinho a energia, porque quando cortaram a energia da igreja, a vizinha, a igreja teve que fazer os cultos nas casas dos irmãos, né? Porque não tinha energia na igreja. E a vizinha sentiu falta, mesmo sem ser crente, dos hinos da igreja, né? Das pregações, e disse que podia vir que ela cedia energia. Então a gente tinha que puxar uma extensão, a igreja não tinha água, a gente teve que encanar a água da igreja, a igreja não tinha banheiro, o menino mijava no terreno da igreja. A gente fizemos banheiros, né? Vocês vão ver logo aí nas fotos. E eu sei que dentro de 2 anos a gente conseguiu terminar a igreja, né? A igreja hoje está linda, botamos cerâmica, Deus usou os irmãos, né? Compramos gelágua novo, Deus usou o irmão para doar o gelágua novo, né? E tudo o que vocês vão ver aqui foi um milagre que Deus fez através dos irmãos, né? E além da gente terminar a igreja, também terminamos a casa pastoral. Quando eu cheguei, só tinha um alicerce cavado. E a gente fez toda a casa pastoral junto com os irmãos, que Deus usou de uma forma tremenda, tanto os irmãos de fora como os irmãos aqui de dentro da assentamento do Pirangi. Eles deram a irmã e a gente terminou. E dia 17 de maio desse ano, a gente inaugurou a Igreja Assembleia de Deus, aqui da assentamento do Pirangi, e a casa pastoral. E hoje, o obreiro que vem para Pirangi tem uma igreja terminada e tem uma casa pastoral para ficar. Então, tudo isso a gente só tem que agradecer a Deus, né? E lembrando da questão espiritual aqui, né, eu quero ressaltar algo. Que quando eu cheguei aqui, como eu falei, muitos irmãos afastados, dava poucos irmãos, né? Teve fundação, uma irmã, 2 irmãs. E quando a gente chegou aqui, a gente começou a trabalhar, e em pouco tempo, né, a igreja já estava cheia, com jovens, com crianças que não tinha. E hoje a igreja está uma bênção, né? E naquela época a renda que não dava para manter o obreiro, que o pastor até disse que ia dar uma ajuda, não precisou o pastor dar ajuda, né? Porque já no primeiro mês que estava aqui, Deus abençoou de uma forma tão tremenda que o dinheiro deu para a gente se sustentar. E até hoje, a igreja do assentamento Pirangi, Deus tem abençoado e Deus tem nos sustentado com quem entra dentro dessa igreja, né? Mas o nosso pastor, o supervisor, o pastor Guilherme, ele ajuda também. A gente precisa de algo, ele ajudou na casa pastoral, ele ajudou aqui na igreja, né? Por isso que é tão importante a oferta missionária, porque a sua oferta missionária vai ajudar não só o missionário que está lá em Pucallpa, lá fora, mas também ajuda a gente que está aqui fazendo obra na nossa região, no nosso estado, aqui no nosso campo eclesiástico. Qual é a diferença nas dificuldades, desafios em ser um obreiro rural em relação a ser um dirigente na cidade? Pronto. Eu fui dirigente, né, como os irmãos sabem, em congregação. Dirigi a congregação aqui chamada,
em Macau e foi o primeiro dirigente, né, da congregação de Patmos. Na época, eu era o primeiro dirigente, o diácono Robson Breno, o segundo, e o diácono Manuel o terceiro. E a gente construiu aquela igreja ali junto com o pastor Rio, né? Quando a gente chegou não tinha irmãos ali, a gente foi ganhar os irmãos, e dentro de 3 meses já tinha vários irmãos dentro da igreja, bom, de jovem, de criança. Deus também fez milagres naquele lugar, né? Então, assim, quando eu vim ser obreiro integral aqui na assentamento Pirandi, eu percebi que há uma diferença muito grande. Por quê? Porque quando a gente, primeira diferença, quando você é um dirigente de congregação, você não é um obreiro integral, mas você presta um serviço ali voluntário, dentro das suas condições que você pode oferecer para prestar aquele serviço. Quando você passa a ser um obreiro integral, como eu sou hoje, vivendo 24 horas da obra do Senhor, você percebe que você tem que fazer um esforço muito maior, né? Com as ovelhas, com o cuidado da igreja, com tudo isso, né? E tudo parte de você, como o obreiro integral daquele lugar, como pastor do lugar, né? A última palavra é sua, a última decisão é sua. E quando nós somos dirigentes de congregação, a gente tem um suporte muito grande do nosso pastor supervisor, porque a gente somos dirigente, mas tudo aquilo que a gente vai fazer, né, a gente vai pedir uma orientação primeiro ao nosso pastor supervisor e perguntar se a gente pode fazer aquilo. Mas quando você possa ser um obreiro integral, aí a sua responsabilidade nessa questão aí aumenta, porque agora vai ter decisão que vai ter que tomar você. Então você tem que ter mais cuidado, você tem que ter mais sabedoria. E o obreiro integral é a diferença também maior para o dirigente, é porque o obreiro integral ele tem que estar à disposição dos irmãos 24 horas. Só para vocês terem uma ideia, já teve um momento aqui de meia-noite, eu estar deitado e receber uma ligação para ir orar por uma criança na casa de um irmão, que é o obreiro da igreja, que a criança não parava de chorar e o irmão estava agoniado. A gente foi lá, eu botei nos braços, ninguém na rua, a criança parou de chorar, a gente entregou o pai e foi embora. Já teve um momento de eu estar deitado também em casa, quase meia-noite também, e eu recebi uma ligação de um pai que perdeu sua filha, né, a nossa querida irmãzinha, Deus ligou de Uaga, e o pai ligou para mim desesperado, que a filha tinha falecido, e a gente teve que ir prestar uma assistência, teve que ir para o hospital e não para mais ele. Então, assim, há momento que você é chamado para atender a questão de uma pessoa que está manifestando, você vai lá, faz uma oração, vai expulsar aquele demônio. Há momento que você tem que dar um conselho a um casal que está em atrito. Então, assim, o obreiro que vive integralmente para a obra do Senhor, né, ele tem que ter essa disposição, né, e saber que a qualquer hora ele tem que estar pronto para atender os irmãos. É diferente do dirigente de congregação. O dirigente de congregação vai atender dentro das suas condições. Então eu vi uma diferença muito grande nisso aí. Pronto, o trabalho dos assentados aqui, né? Porque aqui na assentamento de Pirani são 101 assentados, 101 famílias assentadas, né? Então o trabalho deles aqui é mais agricultura, aqui tem várias empresas de melão, a gente trabalha, criações, né? Criação de gado, criação de ovelha, né? Criação também de abelhas, produto de mel aqui no assentamento. Então, esse aí é o carro-chefe aqui no assentamento, né? A agricultura, a criação de gado, a criação de ovelha, a criação de abelha também para exportar o mel e também o trabalho da prefeitura, né? Temos que ser empregados aqui na prefeitura. A recepção das pessoas aqui que me chegaram foi uma bênção, né? Eu só tenho que agradecer, tanto fui recebido bem pelos irmãos da igreja, como fui recebido bem também por aqueles que não são crentes. E pelos irmãos das outras igrejas que tem aqui no assentamento, porque no assentamento de Pirangi há 4 igrejas evangélicas, né? Então, não só fui bem recebido pelos irmãos da igreja, da gente da Assembleia de Deus, como os irmãos das outras igrejas, né? As pessoas que não são crentes do assentamento me receberam muito bem. E os irmãos aqui da igreja, não tenho nem palavra para explicar a recepção, o amor que eles tiveram para me receber aqui. E uma das maiores provas de amor dos irmãos, né, aqui da nossa igreja, que teve muitas, né, quando eles nos ajudaram aqui
na construção. Teve época que todo obreiro que vem fazer obra missionária, ele não pensa que vai ser só momentos bons. Tem momento de dificuldade também. E tem momento de dificuldade aqui da gente, que não nos abandonasse, traziam um sacolão, mandavam uma carne, outro mandava um negócio. E a gente vendo o amor, o carinho dos irmãos. Né? E a maior prova de amor deles foi quando a gente viajou para Minas Gerais, para visitar os pais da irmã Lorena. E aí deixou a casa pastoral por terminar. Né? Faltando ainda reboco, faltando ainda cerâmica, faltando instalação, faltando porta, faltando muita coisa. E aí passou um mês em Minas Gerais, e dentro desse mês, os irmãos se juntaram. Né? As irmãs da igreja compraram a cerâmica da casa pastoral, os obreiros terminaram o reboco, sentaram a cerâmica, terminaram a casa pastoral, e sem a gente saber que fazendo isso, sem a gente saber. Eu ligava e eles não me mostravam foto da casa pastoral, nem filmar, e isso eles terminando. Né? E quando eu e a irmã Lorena chegou aqui no assentamento, a gente teve uma surpresa muito grande. Estava tudo dentro da casa pastoral, né? Esperando a gente chegar. A irmã Ivone recebeu a gente, nos trouxe. Quando a gente chegou aqui onde é a casa pastoral, né, eles abriram a porta, fizeram aquela surpresa, saiu tudo dentro da casa. E quando eu entrei, foi algo muito impactante, né? Que me emocionou muito. A irmã Lorena não conseguiu guardar. A casa pastoral estava terminada, né? Eles fizeram uma surpresa para a gente. E isso que eles fizeram, eu vou guardar para toda a minha vida. É uma coisa que vai ficar guardada no meu coração, na minha memória. E aonde eu estiver, eu não vou esquecer. Né? Porque aquilo ali, para mim, foi a maior prova que a gente são amados por esses irmãos do assentamento Pirangi. Né? E eu quero finalizar minhas palavras dizendo aqui para todos vocês que estão nos ouvindo, que fazer missões não é fácil. Fazer a obra do Senhor não é fácil. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que, quando chama, Ele cuida, Ele guarda, né? Ele protege, Ele providencia aquilo que a gente precisamos. E hoje eu posso dizer, abrir minha boca e dizer com toda a convicção que eu deixei um emprego, Maria deixou o dela, deixamos um convívio familiar, deixamos a casa que a gente estava construindo. Mas se fosse para fazer tudo de novo, eu faria. Porque não tem nada mais gratificante do que fazer a obra do Senhor, né? Ver o amor dos irmãos e saber que um dia, tudo aquilo que nós estamos plantando hoje aqui, iremos colher um dia, quando estivermos na presença do Senhor. Paz do Senhor, amados irmãos, né? Meu nome é Lorena, esposa do pastor Rosenberg, e estamos aqui para falar de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Pronto, no começo da minha fé, né, logo quando eu me converti ao Senhor, que eu conheci o Evangelho de Cristo, sempre Deus falava no nosso coração a questão da missão. Né? Ele sempre falou no meu coração sobre missões. Então, quando se falava em missões, realmente o coração ardia. Porém, eu não imaginava que a missão na minha vida ia acontecer tão rápido. Mas foi algo assim que Deus colocou diante de nós, diante da minha vida, e ali eu ouvi a voz do Senhor falando que um dia Ele iria cumprir tudo aquilo que Ele nos tinha prometido, que era o chamado na obra missionária. Quais foram as formas que Deus falou com você do chamado para vir aqui para o assentamento Pirangi? Bom, quando eu me converti ao Senhor, né, que eu aceitei o Senhor como meu Salvador, Deus ele já havia falado na missão. E um belo dia, nós fizemos um retiro para a cidade de Paraú. E lá teve, né, um seminário missionário. E ali tinha uma parte da tarde que nós éramos levados para algumas salas, e ali era distribuído em grupos, e justamente falava sobre a missão. Até então, eu ouvia que eu tinha chamado, ouvia a voz de Deus, mas ainda eu queria algo mais, né? Eu queria algo mais profundo. E ali naquele lugar, Deus falou profundamente do chamado que Ele tinha na minha vida sobre a missão. Porque a todo instante, a todo momento que era pronunciada a missão, que era demonstrada a missão, que era ensinada como era a missão, o coração sempre ardia e a certeza, ela só aumentava naquilo que Deus tinha para a nossa vida, né? E ali foi se passando o tempo, eu comecei a entender realmente que eu tinha o chamado para missionário.
E quando eu trabalhava na central, foi um momento em que Deus falou assim, mais profundamente, mais nitidamente no meu coração, de que a obra missionária na minha vida iria se cumprir, juntamente com meu esposo. E ali, eu lembro que eu trabalhava na igreja, e na parte de cima da igreja, tem uma sala que é a sala de teologia, que eles dão aula de teologia nessa sala. E essa sala tinha uma janela muito grande. E eu gostava muito de falar com Deus ali naquela janela, que era de frente para o mercado. Eu abria uma brechinha na janela, e ali eu conversava com Deus, e ali Deus me mostrava um lugar que eu via que era um mercado, mas aos meus olhos, ao mesmo tempo, eu entendia que não era um mercado, mas ali já era o chamado de Deus para a minha vida. Né? Era como se houvesse um lugar que eu ainda não conhecia. E ali Deus ele continuava falando a questão da missão. Né? E muitas das vezes eu ia para a igreja, na época nós congregávamos na ilha de Patmos, eu ia para a igreja e chegou um tempo que era como se eu me despedisse das irmãs. Era como se eu chegasse na igreja e fosse o último dia que eu cantasse naquele conjunto, que eu abraçasse um irmão. E ali Deus falava no meu coração que o tempo estava chegando. Mas muitas das vezes Deus fala que o tempo está chegando e muitas das vezes nós queremos tardar aquilo que nós estamos ouvindo, né? E ali naquela janela Deus falava muito no meu coração. E num certo tempo eu chegava na igreja para fazer a limpeza da igreja, que eu era zeladora da Assembleia de Deus em Macau. Eu chegava para fazer a limpeza daquele templo e ali eu dobrava o meu joelho e começava a falar com Deus. E justamente vinha no meu coração que ali era por pouco tempo, que o tempo iria chegar. E chegou um tempo também que eu ia trabalhar como se fosse uma despedida. Né? Eu passei mais ou menos um período de um mês nessa trajetória. Deus falava, Deus mostrava, e aquele sentimento de como aquilo tivesse um tempo determinado. E realmente, quando veio o chamado missionário na nossa vida, que o pastor Milton nos chamou até no gabinete dele, né, para expor, né, aqui o assentamento Pirangi, até então nós ouvíamos falar deste lugar. Mas a partir do momento que o pastor nos chamou ali até a sala dele, né, nós pudemos conhecer este lugar tão maravilhoso. E ali eu comecei a ter a certeza, né, do chamado de Deus para a nossa vida. Deus começou a confirmar de uma forma tão clara que o coração acelerava e a gente tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde o chamado iria se cumprir na nossa vida. E quando o pastor Milton fez o convite, né, meu esposo disse que não iria, mas depois o Espírito Santo, Deus falou no coração dele e ele aceitou, né, o convite, o desafio, porque para nós foi um desafio, porque deixar, né, casa, família, o nosso convívio em um lugar e de repente mudar para outro lugar, só sendo algo de Deus mesmo. E eu comecei a orar, já vinha orando, mas eu intensifiquei as orações e eu dizia, meu Deus, confirma no nosso coração tudo isso que o Senhor está fazendo. E de repente, assim, tudo ia se encaixando. Tudo ia se encaixando conforme a vontade de Deus. E um dia eu disse, meu Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ouvir a voz do Senhor com clareza, que eu possa entender realmente que é isso que o Senhor tem para nós, porque jamais a gente quer fazer aquilo que não é a vontade de Deus, né? Nós sempre colocamos Deus na frente para que a vontade dele prevaleça. E um belo dia fui para um culto de crianças, na Igreja Assembleia de Deus em Macau. E eu estava ali no meio daquelas pessoas, daqueles irmãos ali adorando ao Senhor. E o tio Mason, ele manda, né, ele aponta até mim. E ali Deus usa ele para falar comigo. Né? E no primeiro momento eu pensei que não era eu, mas ele disse que era eu. E ali eu ouvi a voz de Deus. Ali eu digo muito que foi a palavra final de Deus em tudo aquilo que ele já vinha fazendo na nossa vida. E Deus usou ele de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Eu me alegrei, eu chorei. E ali eu tive a certeza de que o que nós estávamos fazendo era a vontade de Deus. Assim, né, no nosso coração surgem muitas incertezas, né? A gente se pergunta, será que vai dar certo? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Né? A gente tem aquele receio, muitas das vezes, aquele cuidado, aquela preocupação de que se vai dar tudo certo. Mas quando foi para vir para cá, eu dizia muito a Deus que
eu não queria me apegar às coisas materiais para que isso não me atrapalhasse em vir, né, fazer a obra do Senhor. E ali estávamos fazendo a nossa casa. Era um desejo muito grande meu de morar na minha casa. Né? Morei muito tempo com a minha sogra, muitos anos. Né? É uma bênção, é uma neném, conhecida, né, como irmã Neném, o nome dela é Irmã Socorro. E ali morei muito tempo com ela, mas eu tinha um desejo de ter a minha casa. E até isso Deus, Ele permitiu. Ele permitiu que eu morasse na minha casa, que eu realizasse o meu desejo, que eu realizasse o sonho que eu tinha de morar, né, na minha casa. Mas existiam muitas incertezas, mas quando Deus fala que Ele está no controle, nós não temos medo, nós confiamos, acreditamos que Deus ele pode fazer e Ele supre aquele medo, aquela preocupação, aquela incerteza. E em saber que, da mesma forma que tem pessoas que nos amam lá, aqui também. Temos pessoas que nos amam, temos pessoas que cuidam da gente como se fossem filhos, como se fossem irmãos. E isso aquece o nosso coração e nos impulsiona a cada dia mais fazer aquilo que Deus, né, tem confiado em nossas mãos. Quando nós chegamos aqui, né, como o meu esposo já disse, não tinha casa pastoral. Chegamos, conhecemos a igreja, vimos no lugar, mas tínhamos dito que tinha uma irmã que tinha um quartinho, a irmã Ivone. E ali fomos atrás da irmã Ivone e encontramos a irmã Ivone no terreno dela, que ela tem um lote próximo daqui. E o pastor Milton chegou até lá, juntamente conosco. Aí trouxemos a irmã Ivone, ela trouxe a chave. E naquela hora que ela abriu o quartinho, 3 cômodas, né? Não tinha janela, o banheiro era bem baixinho. Mas assim, foi algo de Deus. Porque quando ela abriu aquela porta, que eu entrei dentro daquele quartinho, meu coração se alegrou. Era pequeno, né? Era simples, mas Deus ele me alegrou de uma maneira que até hoje eu sinto saudade do quartinho. E ali, quando eu olhava naquele quartinho, eu já imaginava as minhas coisas lá dentro. Já imaginava a sala, a cozinha, o quarto. Por mais que ele não fosse tão grande, mas assim, para mim ele foi enorme. Porque Deus ele fez assim uma maravilha, porque somos, né, pessoas que a irmã Ivone não conhecia, mas ela dividiu a casa dela comigo. Então isso é forma de eu agradecer a Deus, porque não é qualquer pessoa, né, que vai pegar a sua casa e vai dividir com outra pessoa que ela nem conhece. Mas ali, a irmã Ivone abriu as portas da casa dela. E ali ela dividiu a casa dela comigo. Né? Ela me ajudou, cuidou de mim, como até hoje ela cuida, como até hoje ela tem nos ajudado. Né? E ali eu me alegrei muito. Né? Na casinha não tinha pia, eu lavava a louça na bacia, mas tinha as mesinhas que a irmã Ivone já tinha arrumado para mim poder, né, lavar a louça. Era debaixo da acerola, era no pé da porta quando chovia, porque não tinha área de serviço coberta. E ali eu não tinha área de serviço para lavar a roupa, eu arrodeava pela parte de trás, que é aberta, e lavava a roupa lá da irmã Ivone, estendia a roupa no quintal da irmã Ivone. Então, assim, quando nós recebíamos as pessoas, né, às vezes vinham pregar aqui na igreja, algum trabalho que a gente fazia, que vinham pessoas para cá, as pessoas, eles chegavam lá na frente lá de casa, no quartinho, mas eles vinham para a área de irmã Ivone. Então, assim, foi uma divisão, ela me emprestou aquilo que era dela, com todo carinho. E os irmãos ficavam na área dela, muitos almoços, muitos jantares, muitos cafés da manhã. Nós fizemos ali na área da irmã Ivone, porque era o espaço que ela seria para a gente. A cozinha dela era à nossa disposição. Quando precisava fazer uma sopa para mais gente, devido à cozinha ser pequenininha, então não cabia todo mundo. Então ela, irmã Lorena, a minha casa está aberta, porque a senhora precisar. E ali a gente foi fazendo a obra do Senhor, e Deus foi abençoando, e nós fomos nos alegrando, e estamos aí fazendo a obra do Senhor. Bom, no início, né, tinha algumas crianças, né, das pessoas que congregavam aqui, tinha umas crianças, tinha algumas que estavam em casa, mas aí nós evangelizamos, visitamos, e hoje, né, tem vindo crianças. Cada dia que passa, Deus traz mais crianças. Através das crianças, tem vindo os pais também. Né? E muitos dos pais que não servem ao Senhor, mas eles confiam as crianças em nossas mãos. Né? Todos os dias de culto, nós vamos
buscar as crianças, tem as irmãs que me ajudam, tem as jovens que me ajudam também a reunir essas crianças, a trazer para a igreja, levar para casa. Então, assim, os pais, eles liberam as crianças em nossas mãos, confiando de que nós vamos cuidar bem delas, né? Então, tem os irmãos que levam no carro, às vezes vamos levar no carro, vamos caminhando, e assim a obra tem sido feita. Um ajuda com uma coisa, outro ajuda com outra, às vezes uma pode buscar, a outra vai deixar. E assim nós temos feito a obra e as crianças só têm aumentado, para a glória de Deus. A recepção da Casa Pastoral foi algo assim que até hoje, quando eu vejo o vídeo, eu choro. Porque foi algo assim surpreendente. Foi algo que eu não imaginava que poderia acontecer, né? Foi algo assim surpreendente da parte de Deus. E sem contar que quando nós estávamos nos organizando para poder ir até onde estavam meus pais, que eu morava, né? Agora eu moro aqui. Eu morava em Minas Gerais, que já fazia anos que eu não vi meus pais, e a igreja soube da história, já fazia tempo que eu não via meus pais, então eles também se comoveram. E eles fizeram, né? Os irmãos se juntaram, fizeram caixinha em segredo. E quando foi no final do ano, na virada de ano, né, eles chamam uma irmã e essa irmã, ela vai para o culto e ali ela fala, né, que aquilo ali seria um presente, né, que eles estavam dando para a gente, para que nós pudéssemos viajar. Então, até nisso a igreja pensou, né, eles se juntaram e nos abençoaram para que nós pudéssemos viajar com conforto, né, para que não faltasse nada para nós. Então, assim, o coração da gente se alegra, né? Eles têm cuidado da gente de uma maneira especial. E muitas das vezes nós nem merecemos, mas o nosso Deus, ele faz essas coisas, né? Ele usa essas pessoas maravilhosas para nos abençoar, para cuidar de nós. Assim como nós cuidamos da obra, eles cuidam da gente, né? Eles cuidam da gente. E ali fomos para Minas Gerais. Quando estávamos voltando, o período que a gente passou lá, eles estavam aqui, planejando tudo, pintando casa, colocando piso, arrumando tudo, até a minha mudança, eles fizeram, carregando a minha mudança. Tem até as fotos das meninas com o sofá no carro de mão. E ali eles organizaram tudo, se juntaram. Aí um dia um trazia um almoço, outro dia outro trazia uma janta. E essa união fez com que tudo isso acontecesse. E quando nós chegamos aqui, paramos na Irmã Ivone, e Irmã Ivone foi, nos trouxe para cá, para casa, né? E até então, o filho dela, né, foi nos buscar, Vanuel, e tanto ele foi nos deixar quando nós viajamos, quando nós voltamos também, ele nos trouxe para cá, né? Deus colocou um desejo no coração dele de nos deixar e de nos trazer quando nós chegássemos de viagem. E ali chegamos, paramos na Irmã Ivone, quando chegou a Irmã Ivone nos trouxe para cá, não é? Porque nós ainda morávamos lá, mas eles já tinham feito a mudança. E quando eles abrem a porta, nunca que eu imaginava que a igreja, a Assembleia de Deus, o assentamento Pirangi, estava dentro da casa pastoral, esperando só o momento da gente chegar. Mas era tanta gente que eu não sabia se eu ria, se eu chorava, mas ali foi algo assim que o meu coração, quando se lembra, se alegra. E eu vi ali o amor dos irmãos. Eu não sabia como reagir com tudo aquilo que estava acontecendo, mas foi algo maravilhoso, né? Todos os irmãos ali, reunidos, recebendo a gente, dando palavra de conforto, de apoio, né, de boas-vindas, e eu fiquei assim, impactada com aquilo que Deus fez. Foi um presente, uma surpresa, que até hoje essa surpresa faz efeito no meu coração. E ainda devolvo. Eles vão ter uma bolsa. Tô aqui, entra aí, gente! Pra quê? Tô organizando as coisas! Tá? Fui! 2, 3! Seu tempo e na sua hora, ele tudo irá. Basta o céu e basta a terra, sua palavra não vai passar.
porque mais fiel que ele, nunca houve, não haverá. Pai Senhor, um negócio desse é pra gente chorar mesmo, né? Eita, como abençoar. E no primeiro ano fui eu. Oi, não, pastor. Até cerâmica botada na casa. Esses dias aí, Deixa eu olhar a cozinha, eu quero ver a cozinha. Ele tá bem com saudade de mim. Um pedido que eu deixo no meu coração, né, para todos vocês que estão ouvindo, né, ouvindo e vendo esse vídeo, é sobre o chamado missionário. O chamado missionário é algo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero dizer para você que se você não pode ir, contribua. Se você não pode contribuir, você ore. Porque a obra precisa tanto daqueles que vão para fazer a obra, tanto daqueles que intercedem em favor da obra, tanto daqueles que contribuem para que a obra caminhe, para que a obra ande. Sabemos que a missão é algo que o Senhor nos ordenou. Ide, levai, pregai o evangelho a toda criatura. E o chamado de missões, ele nos impulsiona a cada dia mais. Né? Muitas das vezes nós não pensamos em nós pensamos no próximo. Naquilo que o próximo está precisando, naquilo que o próximo está necessitando. Então, você que está vendo esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, faça missões. Faça missões da maneira que Deus tem colocado no seu coração. Indo, contribuindo, orando, fazendo. Comece a missão aí no seu bairro, né, com o seu vizinho, na sua escola, no seu trabalho. Porque a missão é algo que o Senhor nos chama, né? Então, nós que trabalhamos, né, na missão, que estamos aí engajados, né, na obra missionária, precisamos de você. Assim como as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, assim como as pessoas carentes da palavra de Deus, precisam de você. Então, faça missões a tempo e fora de tempo. Faça missões hoje, faça missões agora. Porque amanhã é outro dia, amanhã é outro tempo. E muitas almas estão precisando de nós hoje. Então, faça missões. É isso que eu tenho, né, diretamente do meu coração para o seu coração. Meu nome é Ivone, né? Sou evangélica, 35 anos. Servi já em Pedra Preta, hoje estou aqui há 29 anos. Né? Quando a gente chegou aqui não tinha Assembleia de Deus. E eu fiquei uns dias me congregando lá para andar, mas só assim visitando, né? Aí em 2009, né? 2009, nosso irmão Carlinho, que é hoje um pastor de Galos, né? Chegou aqui no assentamento Pirangi. E foi aberta, né? A congregação da Assembleia de Deus, né? E a gente começou a fazer o trabalho. Em 2009. Em 2009. Era eu, meu esposo, minha sogra, que já deu aqui o Senhor, e uma jovem adolescente, e o Carlinho, que era hoje um pastor de Galo, né? E a sua esposa, que não tinha família ainda. Aí, pronto, a gente ficou fazendo o trabalho, né, aqui na minha casa. Depois eles foram morar na casa do assentamento, a casa grande do assentamento, os trabalhos ficou lá. E ele ficou fazendo a obra de Deus, né? Então lá, a
gente orando, fazia consagração, né? Pastor Carlinhos, uma vez que Deus, né? Sua esposa, né? Depois veio os filhos dele, né? E Jesus começou a salvar as vidas aqui, salvou as pessoas, outros se afastaram, mas depois de nosso socorro, né? Aceitou Jesus, que está aí, né? Aceitou socorro. E graças a Deus estamos aqui, né? E depois ele passou a ser o dirigente daqui, que o pastor de Galo, o pastor já passou para ele tomar conta aqui no trabalho, né? E ele ficou dirigindo os trabalhos. E depois dele veio o irmão Manel, né? Passou aqui o pastor Manel, passou aqui o Estevam, o pastor Leandro aqui. E graças a Deus, que Deus tenha abençoado aqui neste lugar, nós temos também dificuldade, né? Os irmãos, os irmãos, mas Deus, né? Deus nos prepara tudo, né? Nossa vida, né? A obra do Senhor. E tem mandado esse casal de missionário, né? Está aqui para fazer a obra de Deus. E graças a Deus, depois que eles chegaram aqui, né? Jesus tem abençoado, eles têm terminado a igreja, por ele já tem falado, tem terminado a casa pastoral, os irmãos, a gente se reuniu com todos os irmãos e terminamos a casa pastoral, né? Eles viajaram e a gente terminou. E graças a Deus estamos aqui fazendo a obra de Deus, né? Para a honra e glória do nome de Jesus. Aqui não tinha casa pastoral, porque eles falaram, eles moravam ali pelo quarto, eles moraram. Que eu digo direto, às vezes eu até chorava. Eu dizia, Jesus, a pessoa que mora num lugar desse é porque tem amor à obra de Deus. Porque quem não tem amor à obra de Deus não vem morar aqui. Porque o menino que o pastor Carlinhos, o Toeiro que não dirigiu o trabalho aqui, ele ofereceu um quarto ano para ele, mas por ele tinha vindo, mas a família não quis, os filhos não quiseram vir, né? Mas a própria hora que o pastor convidou ele, né, para vir para cá, para conta desse trabalho, disse que não tinha casa, que eles vieram, mostraram o quarto a ele não mostraram dificuldade, né? Vieram para dentro do quarto do banheiro, o pastor Aldo, a mãe faz de conta. Mas, graças a Deus, irmão, que Jesus te abençoado aqui, você também Pirangi, com esse casal. Um casal muito abençoado, né? Graças a Deus por Deus. Cuida muito da igreja, cuida muito das crianças, novo convertido, de jovem, tem amor pela ovelha. O pessoal aqui do assentamento, as pessoas do seu crente, querem muito bem a eles, esse casal, o pessoal, todo mundo se admira deles aqui, o pessoal que não é crente. E as outras igrejas também. Graças a Deus, irmão, que estamos felizes, alegres, né? Com esse casal aqui, tomando conta da obra do Senhor. E eu creio que eles não vão sair tão cedo daqui, não. A gente acha que ela foi do pastor Rio, que é o plano das pastoras. Quando eu conheci, né, o pastor Rio, sua esposa, uma pessoa muito maravilhosa, tanto ele como ela. As pessoas marcaram meu coração, minha família. Meu filho também, que é do meu pastor. Eu gosto muito de pastor. Né? E graças a Deus, irmão, para a honra e glória do nome de Jesus, nós estamos aqui. Como é que foi a ideia da senhora? Assim, Deus falou com a senhora olhou para o quartinho e falou assim, rapaz, dá certo o pastor ficar aqui. Como é que foi que a senhora teve essa ideia de ceder o quartinho? Eu pensei, né, irmão? Eu disse, Jesus, não tem casa pastoral. O pastor me disse, e vai não tem uma casa aqui para a gente alugar para ele morar, não? Eu disse, não tem, irmão. Tem não. Agora eu tenho um quartinho. Eu tenho um quartinho que é 3 homens com banheiro. Para quem tem a boa obra de Deus, eu acredito que dá para passar um dia, quando faz a casa pastoral. Aí foi, eu morava aqui. Meu menino que vivia aqui, eu vivia no terreno. O pastor viajando no terreno. Foi bater no terreno atrás de mim. Foi o terreno. Aí só sei que quando chegaram lá foi uma bênção, chegaram lá foi uma maravilha. A gente conheceu eles. E o pastor Rito chegou. E Deus tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração quando eu vi eles, que o pastor tinha dito que ia orar para Jesus mandar um obreiro para aqui, né? Aí quando eu vi eles, eu disse, Jesus,
o pastor veio mostrar esses irmãos aqui, e os irmãos vêm para a porta da igreja. Eu senti mesmo. Glória a Deus. E ela com esse jeito dela, né? Esse jeito maravilhoso que ela fez. Se desmanchando todo dia, e o pastor, aí eu cheguei lá na cozinha do pastor, eu vou fazer um cafezinho aqui para gente, viu, já? Aí eu cheguei naquele salão, o pastor viu, chegou e veio mostrar o obreiro para a porta da igreja da gente. Eita, gente. Aí você faz uma alegria só, né? Sei que eu fiz um café, chamei ele de estudar, aí a gente veio para cá para olhar o quarto. Aí a gente veio, quando chegou aqui, abriu a porta, eles olharam a grandiosa casa, né? E acharam pouco, que não tinha para ir pronto, não tinha outro canto para ir, né? Aí cederam, né? Certinho, então pronto, o quarto é de vocês. O tempo que vocês quiser colar aqui e fizer a casa pastoral, vocês estão aqui quando terminar, vocês não estão. E graças a Deus, né? Terminei a casa, hoje está aí uma bênção de Deus, né? Casa pastoral. E nós estamos felizes, muito felizes, graças a Deus, com o nosso pastor, nossa pastora. Graças a Deus, né? Pela confiança, né? Que nosso pastor Hilton, né? Deu deles vir para cá, né? Fazer a obra de Deus conosco. Graças a Deus, estamos aqui. Amados irmãos, eu sou Maria de Socorro, né? Moro muitos anos aqui no assentamento, congrego aqui na Assembleia de Deus, né? Na igreja, e a Adélia. Eu sou dirigente do ciclo de oração. E tem um pouco da história, né? Aqui da fundação dessa igreja, que já foi no período do pastor Jarson, né? Que eu até fiz um rascunhozinho aqui, né? Porque foi no ano de 2013, né? No dia 16 de novembro, que foi iniciada a construção aqui da igreja, né? Desse templo aqui, não existia, era tudo na casa dos irmãos. Aí começou em 2013 a construção. 2013. Era lá no perto da associação, quando o pastor José Carlos era obreiro, mas o pastor era o pastor Jacques Carlos. Depois, aí passou, sei lá, na minha casa, a gente fez uma garagemzinha, meu esposo fez uma garagemzinha, e lá ele pediu para ceder para a gente fazer os cultos, né? E lá foram muitos anos de culto, muitos anos de oração. E depois foi quando começou a construção daqui da igreja. Aí o obreiro que era, hoje que é o pastor Cartano de Galos, construiu, mas o meu irmão na época que era pedreiro, né? Levantaram. E depois veio o pastor Manuel, cobriu, colocou as portas. E daí a gente deu continuidade, né? Na igreja. A chegada deles aqui foi o seguinte, o pastor Carlinhos ligou para mim, dizendo que o pastor Vitor vinha para fazer uma reunião com os irmãos. Nesse período, a maioria dos irmãos afastaram, né? Só tinha 3 irmãs na igreja. E quando ele ligou para mim, que eu sempre ficava com a chave da igreja, resolvia dirigir os cultos, aí ele ligou para mim, dizendo que o pastor Vitor vinha fazer essa reunião. Aí a gente veio no outro dia, foi no matutino pela manhã, que ele veio cedinho, a gente veio, e ele conversou aqui com a gente, e em seguida, com uma semana que ele fez essa visita, tirou essa foto, como a irmã Lorena falou, aí ele chegou um dia lá em casa e disse assim, onde é a casa aqui de Dona Socorro? Aí eu disse, sou eu. Ele disse, a senhora sabe se irmã vão estar aí? Eu disse, ela está lá no terreno. Aí ele foi lá, quando ele voltou, aí ele foi e deixou a chave lá em casa e disse assim, é a senhora que é Socorro, né? Eu disse, sou eu mesmo. Ele disse, o Socorro está chegando. Então, quando foi na outra semana, ele veio com o pastor Valdemir para cá, eu estava na rua, que eu sou agente de saúde da área do assentamento, e eu estava na rua e de repente me deu aquela vontade tão grande de eu vir aqui em Mãe Fundo. E quando eu cheguei, eles estavam tudo ali no quartinho onde eles iam ficar. E ali a gente fez uma oração. E eu vi a irmã Lorena de mão dadas com o pastor. Eu senti no meu coração igual a Mãe Fundo, que era aquele casal que ele tinha trazido
para tomar conta da igreja, junto com a gente aqui. E eu me alegrei muito, eu chorei de alegria. E naquele momento ela deixei banhada de lado, quando terminou a oração, ela me abraçou, Lorena, e eu senti uma paz, uma alegria tão grande no meu coração. E daí a gente continuou, né? A obra de Deus aqui, eles com a gente, e nós estamos muito alegres com eles aqui. A senhora, assim, vê como muito importante ter um casal missionário aqui na assentamento Pirangi? Veja, assim, porque eles fazem a obra de uma maneira assim, com um amor tão grande. O amor que ele tem pelos irmãos, pela igreja, a maneira que eles tratam os irmãos, tão grande que são pessoas assim, tempo assim, que eu sou crente assim, que eles, assim, tem uma diferença assim, deles. Como o pastor Rosenberg falou no início da entrevista, tem aquela diferença, né? Você tem aquele cuidado, aquele amor de ser missionário e fazer a obra de Deus. Como moradora daqui, dirigente do círculo de oração, eu falo assim, muito assim, no meu trabalho, às vezes quando eu estou na rua, ou tenho um culto assim, eu convido uma pessoa, eu falo muito assim do amor de Jesus, porque é maravilhoso a gente aceitar esse Jesus tão bom, né? Faz 29 anos que eu moro aqui, e quando eu me converti foi 14 de agosto de 2011, né? Já tenho uma jornada já de crente já. E é muito bom essas pessoas que não conhecem ainda esse Jesus, é muito maravilhoso. Conhecer, aceitar, se converter, porque ele é maravilhoso, porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E quando eu não era crente, hoje eu vejo a diferença muito grande quando a gente serve esse Jesus maravilhoso. E aqui o nosso assentamento é muito evangelizado, porque não tem só a nossa Assembleia aqui, tem a Plantar, tem a Igreja de Deus, e esse pessoal faz a evangelização, tem o culto semanal. Então, é um assentamento abençoado, ele é muito, muito falado a palavra de Deus. Agora, a missão que o pastor Rosenberg, a irmã Lorena, tem aqui é muito bom, é muita felicidade da gente tem com isso. De leste a oeste, vê se torram potiguar. As boas novas vamos todos proclamar. Vamos mostrar quem pode ao povo libertar. Jesus morreu, ressuscitou e quer salvar. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. Pelas cidades dos distritos e valados, assentamentos, sítios, campos povoados, crianças, jovens e adultos desta feita. E Eterni é o ano da colheita. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação.
pregar. Assembleianos, vamos evangelizar. O Espírito Santo é quem convence pra mudar. E Jesus salva pra igreja triunfar. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, chuva de salvação.